E a partir de hoje, 4 regiões do estado de São Paulo estão na fase laranja do plano de flexibilização da quarentena. Sobre isso, nós vamos conversar agora aqui no Jornal da Manhã com a secretária de Desenvolvimento Econômico do estado de São Paulo, Patrícia Ellen. Bom dia, secretária. Obrigado pela entrevista. Bom dia, eu que agradeço a vocês e todos os ouvintes que estão acompanhando a Jovem Pan nessa manhã. Secretária, o governo estadual anunciou na semana passada algumas mudanças, em relação às atividades que são permitidas em cada fase da quarentena. Como é que ficou essa divisão e agora quais são as principais mudanças para essas cidades que então passam agora para a fase laranja? Então, a principal alteração que foi feita, inclusive foi a pedido do Centro de Contingência, foi rever os indicadores do Plano de São Paulo nesse novo momento, com essa segunda onda iminente da pandemia. Então, os indicadores, ao invés de acompanharmos somente a aceleração de casos, nós passamos a acompanhar também a incidência de casos, internações, óbitos e voltamos a dar um peso bastante significativo para a ocupação de leitos. Lembrando que incidência de internações e óbitos já era acompanhado, o que nós fizemos agora é destacar e dar um peso maior a esses indicadores. E com a nova reclassificação, nós temos aqui 4 regiões na fase laranja, que são Presidente Prudente, Marília, Sorocaba e Registro. E também fizemos uma recalibragem das fases, também reconhecendo os esforços dos setores que estão aplicando bons protocolos para a redução da taxa de transmissão. Secretária, e a cidade de São Paulo? Está na fase amarela? Quais são as expectativas para a capital? A cidade de São Paulo ela está na fase amarela. Nós estamos acompanhando os indicadores. Na verdade, a região metropolitana, nós temos a Grande São Paulo como uma região, porque é uma região bastante integrada na gestão de leitos e de casos. Nós vimos de diversas formas que não faz sentido separar, porque a utilização e ocupação de leitos ela é integrada. A região está na fase amarela, continua nessa fase com os indicadores de agora. Eu tive acesso aqui às informações do fechamento da semana epidemiológica no sábado. Por um lado, nós tivemos uma piora expressiva de internações, casos e óbitos em todo o estado, que nos dá bastante preocupação e confirma que a recalibragem também de dificultar a passagem para a fase verde foi correta, mas a Grande São Paulo ela continua com estabilidade. Nós temos uma ocupação média de leitos na região de 66,4% e também a região está abaixo em todos os indicadores que estão sendo acompanhados. Nós temos hoje na região, como exemplo, 51,4 internações a cada 100 mil habitantes e 5,7 óbitos a cada 100 mil habitantes. Ambos indicadores são indicadores de fase amarela na etapa, no nível em que estão. Secretária, quem lhe faz a próxima pergunta agora é Joel Pinheiro da Fonseca. Por favor, Joel. Secretária, bom dia. Sem dúvida, inclusive acabamos de ver a reportagem aqui no jornal, uma das principais prioridades para este ano é a volta do ensino, das aulas para milhões aí de crianças e jovens que ficaram ou com ensino à distância ou às vezes sem nada. Ao mesmo tempo, a gente está vendo uma piora nos números aí de infecção de Covid em muitos casos. Eu pergunto, se essa piora continua, é concebível que as escolas voltem a funcionar aí nos esquemas especiais e que, para que a gente possa permitir a volta das escolas, a gente veja mais restrições em outras áreas? Joel, é muito importante o ponto das escolas e o aprendizado que nós tivemos nesses 10 meses de pandemia nos mostra que os ambientes não têm o mesmo tipo de contaminação, de transmissão. O que nós aprendemos, por exemplo, com relação a comércio, escritórios, ambientes controlados em geral, é que a taxa de transmissão é bem menor do que em ambientes que promovem aglomerações e que não permitem o controle de distanciamento. O ambiente das escolas, muito pelo contrário, é um ambiente que permite esse tipo de controle. O secretário Rocieli investiu ali todo esse segundo semestre do ano passado no acompanhamento e estudo para entender a possibilidade de controle de transmissão nestes ambientes. E nós vimos, através do reforço escolar que foi permitido durante esse período, que não houve transmissão em espaços escolares e que houve esse tempo de preparação das escolas. Um outro ponto é que o retorno agora vai ser regionalizado também na educação. Então, por exemplo, se uma região está na fase amarela, é permitido um retorno maior de alunos de até 70%
aumento na ocupação dos espaços da escola. Se a região já, por outro lado, vai para a fase laranja, a ocupação é bem menor do que 35%. Então, o que está sendo feito é bem parecido com o que a gente fez nos outros ambientes, controlar por ocupação e distanciamento e também fazer essa ocupação de acordo com a velocidade de transmissão, a presença da pandemia naquela região. Agora, secretária, já se aproxima também o momento do início da campanha de vacinação contra a Covid. A gente está aí no aguardo da resposta da Anvisa em relação aos 2 pedidos que já foram apresentados, um do Instituto Butantan, o outro pela Fiocruz, mas de qualquer maneira os preparativos já começaram. Gostaria de saber se a senhora já sabe se aqui em São Paulo o governo já tem algum planejamento em relação à distribuição das vacinas, ou seja, quais cidades receberiam primeiro? São aquelas que estão no momento pior da pandemia, com mais casos e mais mortes, ou com a rede hospitalar mais comprometida, ou essa distribuição vai se dar pelo contingente populacional, as cidades maiores recebendo proporcionalmente a população delas, enfim. Como é que vai se dar essa distribuição e quais são os critérios, secretária? O governador João Dória criou uma força-tarefa para o PEI, o Plano Estadual de Imunização, onde nós estamos nos reunidos. Sexta-feira, inclusive, tivemos uma reunião, terminou 9h30, 10 da noite na sexta-feira. A gente tem reunido esse grupo para olhar item a item do plano de imunização. Nós estamos preparados para iniciar essa vacinação no dia 25 de janeiro e a distribuição inicial ela é com base nos grupos de risco. É porque essa primeira etapa da vacinação em todo o mundo, ela tem o objetivo de reduzir mortalidade e internações. Para que isso ocorra, a vacinação precisa dar prioridade para profissionais da área da saúde e grupos de risco. É assim que está sendo feita essa proporcionalidade e aí, em seguida, a distribuição. O formato de distribuição, nós temos mais de 10 mil pontos para que a imunização possa ocorrer. A vacina é distribuída para os municípios que têm muita experiência em campanhas de vacinação e esse processo é feito priorizando grupos de risco. Então, esse é o principal critério, a principal forma de alocação das vacinas e também de distribuição para início da vacinação. E, secretária, essas regiões do estado de São Paulo que passam a partir de hoje para a fase laranja devem ser reavaliadas quando? Assim como a São Paulo, a cidade capital, deve ser reavaliada quando? Existe um período, uma periodicidade para fazer essa análise ou a qualquer momento o centro de contingência pode mudar os locais de fases? Nós acompanhamos as regiões diariamente. E, Adriana, aqui a gente tem um desafio, e eu estou bem preocupada, eu vi os números da semana epidemiológica que fechou este sábado. Os números pioraram muito essa semana. Nós tivemos um ganho de fôlego muito importante no fim do ano, com as 2 semanas ali com as medidas restritivas adicionais, que, para quem teve dúvidas, nós tivemos uma redução de 4% na taxa de internações naquelas 2 semanas, após registrar um aumento de quase 40% em 4 semanas. Mas nesta última semana, nós tivemos um aumento expressivo, internações, como exemplo, cresceram 15%. Nós registramos um nível aqui de internações médias de 1.565 internações. Então, é um patamar, para termos ideia, semelhante ao que tínhamos ali no mês de agosto da pandemia. É preocupante, por isso que nós estamos acompanhando diariamente. Tem 2 regiões especificamente que eu acompanhei aqui hoje que registraram uma piora de indicadores nesses últimos dias, a região de Araçatuba e de São José do Rio Preto, além das 4 regiões que eu mencionei. E se tivermos necessidade, podemos fazer classificações extraordinárias a qualquer momento, mas a classificação ordinária está agendada agora para a primeira semana de fevereiro. Ok, essa é a secretária estadual de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Patrícia Ellen, esteve conosco aqui no Jornal da Manhã. Obrigado pela entrevista, secretária. Muito obrigada, Vitor. Obrigada, Adriana. Obrigada, Joel. E a todos que nos acompanharam nessa manhã. Conto com o esforço de vocês nessa reta final. A vacina está aí, mas não podemos perder o controle da pandemia nesses próximos meses. Muito obrigada. Obrigada, gente.